Hoje pela manhã nós falamos sobre o sinal mais evidente da volta de Cristo. Qual foi ele? A igreja fria, a igreja improdutiva, porque nós não queremos nos relacionar com ninguém que seja improdutivo. Não é verdade? Ora, nenhum marido quer relacionar-se com uma mulher improdutiva, nenhum marido quer relacionar-se com uma esposa improdutiva ou vice-versa. Numa empresa, muito menos. No trabalho, muito menos. Já pensou você trabalhando e alguém do seu lado só parado? Eu lembro você. Puxa, digamos aí que eu trabalho junto com um presbítero, como ele é ovelha, aí ele diz, rapaz, que tosa bonita você fez na sua cabeça. E ele lá trabalhando. E eu, puxa, ficou bonito, eu acho que eu vou fazer igual. E ele trabalhando. E eu só elogiando o cabelo dele. Não, chega uma hora que ele vai dizer, meu amigo, pode parar e trabalhe. Eu não quero mais saber de elogios. E o que acontece? O que acontece, que nós vimos lá hoje, naquele texto, foi o sinal mais evidente, Mateus 14, da volta do Senhor Jesus. Não sei se você já parou para observar que a maioria das pessoas, elas se apegam nos textos que vêm anteriormente a ele. Guerra, rumores de guerra, não sei o que, bababá, bababá, babá. Mas o fator mais importante da volta do Senhor Jesus é exatamente aquele ali. É a igreja dele improdutiva. E para o final do mundo, o sinal é quando a desolação ocupar o lugar sagrado. Esse aí é o sinal para... São duas perguntas, você lembra lá das perguntas? A primeira pergunta foi, quando é que o Senhor vai voltar? Aí ele diz os sinais, e o último é, a minha igreja quando ela estiver fria. Segundo, e quando é que vai ser o final do mundo? Aí ele disse, respondeu a primeira pergunta, é quando a igreja estiver improdutiva. O que é uma igreja improdutiva? É uma igreja somente frequentadora. É uma igreja que não busca, não propaga, não faz nada para Deus, nada. E o final do mundo é quando Israel estiver cercado pelos exércitos das nações. Esse é o final. Mas a pergunta que eu digo para você é, como você está para o reino de Deus? É só essa pergunta que tem que permear a nossa vida. Nós temos que trabalhar e buscar isso aí. Nós estamos no final do ano e eu estou terminando o editorial do final do ano, vai ser meu, do jornal. E eu estou falando sobre o momento de você chamar você mesmo para refletir o que você fez para o Senhor nesse ano. O que foi que você fez? O que foi que você produziu? Você buscou a Deus? Ou você está exatamente inserido na igreja do Apocalipse, a última igreja chamada Laodiceia, que está dizendo assim, eu não preciso de Deus, eu preciso de outras coisas. E o Senhor vai chamar ele de miserável, pobre, cego e nu. E eu digo para o Senhor, Senhor, eu sei, escute bem o que eu vou dizer para você, eu sei que cada dia mais está mais próximo da tua volta. Está claro isso. Mais do que em todas as outras épocas. E eu não quero ficar. Porque a Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, em um momento para o outro, o Senhor Jesus pode vir buscar você. Buscar a sua igreja. E é isso que nos motiva a estarmos aqui. Eu estava aqui pensando, nós estamos aqui agora, amanhã essa hora você vai estar onde? Talvez na sua casa, descansando, ou talvez possamos estar no céu. Ou talvez possamos já estar com o Cordeiro para a eternidade. Você já imaginou o que é isso? Você olha para você e diz, amanhã eu posso estar salvo. A eternidade com Deus. Ou então a eternidade sem Deus. Morreu agora aquele rapaz chamado Chaves, que todo mundo gostava muito dele. Eu particularmente nunca assisti, nunca gostei de assistir, muito embora ele tenha sido muito famoso. Quando o pessoal, Chaves, eu saía fora. Eu não gostava daquela tipo do que ele fazia. Muita gente gosta, mas é questão de gosto. Mas o que eu quero falar a você não é nem sobre o que ele fazia ou deixava de fazer. É o fato de que ele morreu. E para onde ele foi? Para onde ele foi? E as pessoas não estão aí. Aí eu fico imaginando esses homens que morreram, que nós conhecemos, se morreram sem Cristo. Que coisa terrível. A Bíblia diz que para a eternidade sem Deus. E eles serão colocados em um lugar onde haverá choro, pranto e ranger de dente. Isso é algo que deve questionar a minha vida. Isso é algo que deve me chamar. Nós estamos chegando ao final de um ano. Nós vamos ter mais 3 domingos aí para frente, 4 domingos, né, no partir do domingo que vem. E é bom nós refletirmos, é bom nós pararmos um pouco. Você está meio desanimado? Você olha para você e você vê meio apático você? Você olha para você e vê você meio assim, sem forças para caminhar? E aí você vai dizer, pastor, eu estou sem força para caminhar exatamente porque o contexto à minha volta
está me deixando apático. O contexto à minha volta está me deixando desanimado. Eu olho para frente, olho para o lado, olho para o outro lado e não vejo a coisa muito clara ou muito óbvia para mim, e isso tem me motivado a não caminhar. E o tema da mensagem é exatamente sobre isso aí. Irmãos, coragem. Não é aquele irmãos coragem da novela lá. Cuidado para você não tirar a vírgula aí e ficar irmãos coragem. Poderia até ser também. Nós somos irmãos coragem. Mas é assim, irmãos, coragem. Ué, pastor, o que é que isso tem a ver com a vida cristã? Mas tem tudo a ver. Você é um homem de coragem? Você é uma mulher de coragem? O que significa para você coragem? Você é aquela pessoa derrotado? Você é aquela pessoa apática ou apático? Você é aquela pessoa desanimado para Deus? Você sabe como é uma pessoa apática? Aqui nós temos muitos exemplos de pessoas apáticas, não temos? Nós temos aqui muito exemplo de pessoas desanimadas ou não. Você acha que tem ou não? Reflita. Então, a pessoa apática e a pessoa desanimada é exatamente essa pessoa que vê à sua frente. É aquela pessoa parada para a vida. É aquela pessoa desanimada. E eu quero convidar você a nós lermos esse texto, Isaías 41:10. Isaías, o livro que escreveu o profeta Isaías, o capítulo de número 41, o versículo de número 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aí você quer entender esse texto? Vamos voltar ali um pouquinho. Vamos para o 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi. Você lembra que Israel foi o nome que Jacó assumiu depois que Deus mudou o nome dele. Mas ele vai dizer, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi. Então foi escolhido por Deus, ele não tinha mérito, Deus o escolheu. Semente de Abraão, e chamou Abraão de quê? Meu amigo. Não é brincadeira não, olha. Se você olhar para você agora aí, preste atenção. Deus está falando com Jacó e diz para Jacó e diz para nós, Abraão era meu amigo. Você sabe o que quer dizer Deus dizer isso? Talvez você dizendo para mim, pastor, você é meu amigo, não quero dizer nada porque amanhã você pode estar querendo me matar. Amanhã você pode estar querendo me ver num fosso. Mas quando Deus diz para alguém, meu amigo, ele está querendo dizer algo muito verdadeiro. Abraão era amigo, Deus gostava de Abraão, Abraão é meu amigo. Nós só dizemos isso para a pessoa que nós gostamos. Você vai dizer para Osama Bin Laden que ele é seu amigo? Não. Você só vai dizer que é seu amigo para quem? Hubert é meu amigo. Porque você gosta de Hubert, você gosta de conviver com ele, você gosta de estar junto com ele. E uma das coisas que eu acho assim marcante, que fica marcado sempre na minha mente, é quando nós chegamos aqui na igreja mais ou menos 4 horas da tarde, 5 horas. E a gente tem aquele cafezinho ali, né? Domingo à tarde, aquele solzinho se pondo, aí o pessoal senta ali, toma aquele lanche. Tem um grupo aqui que fica aqui naquele horário. Isso fica marcado na minha mente, que sempre no domingo hoje tem aquele lanchinho lá atrás, de 5 e pouco. É bom, é agradável sentar ali, ficar conversando com alguns irmãos. Normalmente são quase, um grupo é o mesmo que está aqui esse horário. Isso é excelente, é bom. E aí são nossos amigos, nós nos sentamos ali para conversar, senão não sentávamos. E Deus chamou de Abraão de meu amigo. Isso é algo lindo. Abraão devia ser um camarada muito tampa, viu? Porque para Deus chamar ele de amigo, mas você também pode ter um privilégio maior do que o de Abraão. Você pode ser chamado de filho de Deus. É ainda mais indizível o fato de ser filho. É algo profundo, é íntimo, é herdeiro, é um monte de coisas maravilhosas. E aí o texto diz que Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha mão. A primeira coisa que você vai perguntar para mim, como você é inteligente, vai dizer, pastor, isso aí foi escrito para quem? Aí eu vou dizer para você, isso aqui foi escrito para o povo de Deus, Israel, à época. Deus escolheu um homem, colocou uma mensagem na boca daquele homem, que foi o profeta Isaías, e ele disse que Deus escolheu. Aí você vai dizer, o que é que eu tenho a ver com Israel? E eu que estou aqui sentado na altura desse campeonato, o que é que eu tenho a ver com Israel? Esse texto pode ser colocado para mim, esse texto pode ser, como é que se diz, aplicado à minha vida? Pode. E eu vou dizer para você por que pode. Porque hoje você é o Israel de Deus. Se você nasceu de novo, é nova criatura, Deus te chama de o meu Israel.
E com Israel a coisa é diferente. Deus diz que nós somos dele. Você quer ver? Então você vai sair daqui convicto de que hoje você é brasileiro, paraibano, se nasceu aqui, mas antes de tudo você é cidadão de Israel, o Israel de Deus. Isso é uma coisa muito maravilhosa, isso é algo ímpar. Se você nasceu de novo, se você foi transformado, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você espiritualmente faz parte de uma nova nação, a nação de Israel, o Israel de Deus. Será que é mesmo? Então vamos ler. Vamos lá para a Bíblia. Primeiro texto, Mateus 3,9. O Senhor Jesus vai dizer: e não presumais de vós mesmos, ele está falando com Israel físico, o Israel circuncidado, o Israel descendente de Abraão, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E o que ele está dizendo? O nosso Deus é todo poderoso. De uma pedra ele pode fazer sair um homem dali. De uma pedra ele pode sair nascer homens, famílias, gerações de uma pedra. O que é que o Senhor está dizendo? Todo poder pertence a Deus, ele pode todas as coisas. Guarde isso aí. Esse primeiro texto você vai ter que guardar quando a gente for para outra parte. Muito bem? O que é que Deus está dizendo? Eu posso fazer filho de Abraão de outra área. Pode mesmo? Gálatas, capítulo de número 6. Olha que coisa linda está aí. Versículo de número 15 e 16. Começou agora, hein? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, o circunciso ou incircunciso, tem virtude alguma. Então o que ele está dizendo? Tanto faz para Deus, judeu, grego, não tem mais virtude nenhuma no tempo da graça, mas sim o ser uma nova criatura. Aí ele vai dizer no 16: e a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. O que é que ele está dizendo? Gálatas 6, 15 e 16. Ele disse que não fique se vangloriando que você é Israel de Deus, porque você é descendência de Abraão. Ele vai dizer que, o apóstolo Paulo vai dizer que a todos, e a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. O que é que ele está dizendo? Que nós somos o Israel de Deus. Vamos lá ver Romanos 11, 17. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, fosse enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. E, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. O que ele está dizendo? Talvez você, para entender isso aí, se você lesse, você teria que ler todo o contexto da Bíblia. Mas o que está sendo dito é o seguinte: Deus cortou alguns ramos, os judeus, e enxertou nós na oliveira. Por isso nós somos Israel de Deus. O que Deus está dizendo? O direito era deles, mas eles não quiseram nada, abandonaram a Deus. O que Deus fez? Deus cortou os ramos, aqueles ramos que estavam lá, Deus cortou, e no lugar dele, Deus enxertou outros ramos, que sou eu e você, que não merecíamos, não somos judeus por natureza, não nascemos na carne, mas aí Deus nos fez Israel pelo novo nascimento na carne, no sangue e pela água e pelo Espírito. Gálatas 3, nós vamos chegar lá bem bonitinho nesse texto que você quer aí, para você poder não ficar com dúvida se esse texto de hoje pode ser aplicado a você. Gálatas capítulo 3, versículo de número 28. Nisto não há judeu nem grego. Olha Deus tratando aí, ó. Deus não está mais tratando só com o judeu. Ele está dizendo: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, mas não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Preste atenção. Agora, e se sois de Cristo, então, o que ele está dizendo aí? Sois descendência de Abraão, e o que mais? E herdeiros conforme a promessa. Tem muitos outros textos que eu poderia ler para você, mas eu quero parar com esse. O que é que você é? Herdeiro de Abraão, se você tem um condicional. Se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, espiritualmente, Deus te vê como Israel. Deus te vê como aquele povo que foi escolhido para ele. Se você for lá em 1 Pedro, vai ter um texto que vai dizer: vós sois raça eleita, sacerdócio santo, nação real, povo escolhido de boas obras para Deus. O que é que nós somos hoje de Deus? Hoje você é o Israel de Deus.
E você muitas vezes anda desanimado, você espiritualmente muitas vezes anda abatido, porque você tem visto as coisas à sua volta não estarem conforme aquilo que você achava que deveria estar para você estar com Ele. Mas lembre-se que nós temos uma ordem. Mas lembre-se que nós temos uma ordem dada por Deus. Qual é a ordem? Isaías 41:10. O que é que diz lá? Pronto, ponto número 1, por favor. Quem está na mesa aí, bote aí o número 1. Não temas. Deus nos proíbe de ter medo. Ué, mas por que Deus nos proíbe de ter medo? Você já viu um homem com medo? Já viu uma mulher com medo? Que coisa horrível é. Já deu para perceber? Nós estávamos ali e apareceu uma víbora do tamanho de absolutamente nada. E foi dito a Mariana: Mariana, vai buscar aquilo ali. Eu vou nada. Eu não acredito não, Mariana. Por que você não vai? Você já viu o que tem ali? Eu disse: não, venha ver. Olha aí, eu não vou nem olhar. Dobra aí para olhar. Eu dobrei, olhei. Mariana, o que é que tem aqui? Você não viu não? Eu não vi não. Uma víbora. Aí eu aonde? Quando eu olhei, olha o tamanho da víbora. Uma coisa que você gritando com a víbora, ela vai embora. Mas a Mariana ficou impedida de fazer nada por causa da víbora. Você já viu rã? A bichinha desse tamanho. Pronto, tem pessoas que ficam estáticas. A rã, quando chega diante da pessoa, que a pessoa olha a rã, 1,70 m. A rã, 23 centímetros do chão por 5 centímetros de largura. Para diante da pessoa, a pessoa fica... Lá vem você correndo desesperado. O que foi? Uma rã. E a pessoa está gelada, tremendo. E a rã olhando para o cara: o que é isso? Que monstro é esse que está gritando aí? Por que é que Deus diz para nós: não temas? Por que é que Deus nos incentiva a ter coragem? E Ele diz para você: não tenha medo. Por que Deus diz para você: não tenha medo? Esse primeiro texto aqui, ele fala de algo que está dentro de você. Algo que faz você improdutivo. Algo que faz você incapaz para ser um soldado de Cristo. Algo que faz você um homem ou uma mulher que não irá produzir. E lembre-se, se botar um elefante, se botar um leão diante de mim, eu enfrento o leão. Mas se botar uma galinha, eu corro como um leão. Por que você não pode ter medo? Porque não fique pensando que o diabo vai botar diante de você um leão. Você não tem medo do leão? O que é que o diabo vai botar diante de você? Uma galinha. O que é que o diabo vai botar diante de você? Uma rã. O que é que o diabo vai botar diante de você? Uma lagartixa. O que é que o diabo vai botar diante de você? Qualquer outra coisa, que uma barata. Uma cobra. Tem homem que faz um show quando vê uma cobra. Cobra desse tamanho, 2 cabeças, a bichinha que agora faz assim, ela corre. Ah, uma cobra vai me matar, vai me engolir, vai me quebrar os ossos todos. Uma cobra desse tamanho, para mim não é nada, para você não é nada, mas cada um de nós temos medo. E o Senhor Jesus diz para nós que nós não podemos ter medo. Você não pode ter medo. Se você for um homem que tem medo, se você for uma mulher que tem medo, você não anda, você não produz, você não faz absolutamente nada. E o medo, ele pode ser real, o medo pode ser criado. Por que você tem medo de rã? Porque eu tenho. Por que você tem medo de rã? Porque eu acho ela gelada. Por que você tem medo de barata? Ah, porque eu acho ela nojenta. E aí você criou um monte de informações, porque eu acho que a galinha vai dar uma picada na minha perna, que vai fazer um buraco, que vai sangrar até morrer, e eu tenho pavor à galinha. Prefiro enfrentar um leão violento, 300 quilos, mas eu tenho medo da galinha. E aí o Senhor Jesus diz para mim e para você: não tenha medo, não tema, não tenha medo de absolutamente nada. Porque o medo nos faz improdutivo, o medo nos faz parar, o medo faz você não fazer absolutamente nada. E o diabo, ele é especialista. Você tem que entender que por que você enfrenta uma grande oposição? Porque você está fazendo o trabalho para Deus. Você está inquietando o reino das trevas. Você mudou de reino. Aquela pergunta que eu respondi de manhã na escola bíblica é exatamente isso. Eu mudei de reino e o diabo está contra mim. Você precisa saber que o diabo, ele tem serviçais a serviço dele. Lúcifer tem serviçais. E ele tem demônios, que eles são organizados. Primeira coisa que você precisa saber: não fique pensando que o inferno é uma balbúrdia, não. O inferno é um lugar extremamente organizado e disciplinado. Não fique pensando que no inferno o cara faz o que quer, o demônio lá faz o que quer, ele pinta e borda, é uma bagunça, é a maior zona, é a maior zorra, não. Fique pensando nisso não. Lá é linha dura. Satanás não dá direito a nada. Algumas pessoas que estudam ou convivem com as pessoas que trabalham, eles afirmam que tem demônio que bate pino com medo de outro demônio, de tão ruim que o demônio é.
Ele chega para massacrar. É uma servidão profunda. É por isso que eles precisam de seres humanos, para entrar nos seres humanos, porque nos seres humanos ele tem uma certa liberdade e um certo refrigério para a sua alma. Um certo calmou, porque se ele estiver desocupado, está um Satanás em cima dele. Bora, você tem que trabalhar, rapaz, cadê? Vamos produzir, você tem que estar em cima, não pode dar um pessoal aí para você pegar e você não está pegando. Olha o pessoal para você seduzir, para você estragar. Você está pensando que ele fica, vou sair do campo, aí fica voando, feito umas asinhas preta, voando um amarelo ou azul, dá uma voltinha, agora voltar não. Ele saiu de uma pessoa, começa a pressão em cima dele. Nós temos uma meta, você não bateu sua meta e tome pancada na parte espiritual e o Satanás perturbando com ele, com seus demônios maiorais. Qual a situação? Ele tem que voltar para a pessoa de novo. Você viu o que a Bíblia diz? As pessoas às vezes não lembram. A Bíblia diz que um demônio sai de uma pessoa, dá uma volta por lugares o quê? Áridos. E ele é tão ruim o lugar que ele vai que ele faz o quê? Volta para cá. E quando ele encontra outros demônios lá sofrendo, traz os demônios para com ele para entrar na vida da pessoa. E a Bíblia diz que o estado daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro estado. Por quê? Você está pensando que ele sai de você? Ele está perturbando a sua vida. Ele sai e ele fica por aí passeando. Agora eu vou para Nova York assistir a um jogão da NBA lá. Vou estar lá assistindo aquele jogo Você está pensando? Meu amigo, ele tem meta, ele tem trabalho, ele tem o que fazer. E o que é que ele tem para fazer? Destruir a sua vida. O objetivo deles é somente um: matar, roubar e destruir. Quando eles não estão cumprindo essa meta, estão em cima deles demônios para fazê-lo cumprir a meta. Eles são extremamente organizados. E aí o que é que você acha? O que é que você pensa? O que é que você crê? Não sei de onde vem essa sua crença, baseada em quê? Você pensa que ele não entra nas pessoas. Mas você pode ter, dentro de você, uma legião de demônios. As pessoas podem ter quase 6.000 demônios dentro dele. Naquele exemplo de Gadara, 3.500 porcos pastavam, e quando eles pediram para sair, 2.500, né? Quando eles pediram para sair, os porcos, todos eles saltaram no precipício. Não nos mande para a prisão eterna, por favor, não nos mande. Por quê? Se eles fossem para a prisão naquele momento, eles iam sofrer muito. Por quê? Porque haviam cometido um grande erro de deixar Cristo pegar eles. E eles não poderiam agora mais destruir vidas. Então eles seriam castigados severamente. O que foi que eles pediram? Por favor, não nos bote para o castigo eterno. Já não começa nosso castigo agora, porque a gente vai ter um castigo lá na frente. Mas nos manda para aqueles porcos. E o Senhor Jesus disse, vá. E todos os porcos que estavam ali pastando, soltaram num despenhadeiro e morreram todos eles. Um prejuízo imenso para o dono dos porqueiros. Para você ver a quantidade de demônio que tinha somente em um homem. Aí eu pergunto para você, você viu aquele Jean Willis ser eleito deputado federal com uma votação estupenda? Você acha que ele foi eleito por quê? Porque Satanás, com seus demônios, quis que ele fosse eleito. Porque ele é um enviado de Satanás. Ele trabalha a favor do reino das trevas. Não só ele que te puxa para uma tendência, mas os outros também que estão aí disfarçados, que puxam para o mal. Por que você acha que ele tem uma votação daquela? Foi eleito no primeiro turno lá, na primeira vez que foi eleito, com 1.000 e poucos votos, e de repente tem uma coisa de milhões de votos votando nele. Por quê? Você acha que foi o quê? Foi Satanás que quis elegê-lo. Foi que o Satanás que quis botar ele ali para quê? Para que ele agora tenha visibilidade, já ganhe um programa de TV, e ele, através desse programa de TV, possa induzir a maior quantidade de homens e mulheres ao homossexual, a abominar a Deus, a ridicularizar a Bíblia e a menosprezar tudo que é santo e sagrado. Claro! É um homem que anda possesso de demônios. Todos esses que estão no poder hoje aí, todos eles, do governo, municipal, todos eles receberam o poder de Satanás. É dado a eles. E eles estão ali porque Satanás está sendo uma influência na vida deles. Esse é o mundo que nós vivemos. E o demônio, quando sai, ele fica sofrendo pressão para voltar para perturbar a pessoa. Está pensando que ele fica de folga, o cara fica lá em cima dele, ele corre para entrar em qualquer pessoa para continuar a obra má dele. E o que acontece? Eles são organizados. Quando eles escolhem uma pessoa, por exemplo, há uma informação que vem: eu quero destruir a vida de João. Por quê? Porque ele está inquietando o reino das trevas. Quando é que você inquieta o reino das trevas? Quando você ora, quando você lê a Bíblia e quando você propaga o Evangelho. Quando você tira a gente das trevas para a luz. Mas quando você não consegue ter poder para buscar a Deus, aquele texto de manhã, quando você não tem poder para buscar o reino, quando você não tem poder para propagar o reino, você é um inerte, ele bate palma para você. É isso aí. Você está pensando que eles são bobinhos? Além de eles serem extremamente organizados, eles são inteligentíssimos. Eles sabem o que é que está dentro do teu coração. Eles sabem quais são os teus anseios e os teus sonhos. Tu quer ter poder, tu quer ter dinheiro, tu quer ter fama, tu quer ter isso, aquilo, outro, gerado não sei porquê. Se preocupe não, eles vão lhe dar. Mas depois eles vão passar a conta para você. Há uma contazinha. E essa informação é passada. Por exemplo, eles sabem tudo sobre a minha vida e sobre a sua. Tudo. Eles sabem tudo, são organizados. Segundo, são inteligentes. Ora, se você quer uma mulher
e quer uma mulher assim, eles arrumam para você, porque ele está aí aberto o mundo. Ele vai no coração de uma, ei, tá vendo aquele cara que vai passar? Como ele é bonito. Aí a mulher olha, ele não é um gato, a consciência, e a mulher olha, vai lá conversar com ele, porque ele sabe que você que está lá, o que você quer é uma mulher daquele perfil, e a mulher chega e conversa com você. Coincidência, eu nem via, mas me deu uma vontade de vir aqui, me deu uma vontade de passar por aqui, me deu uma vontade de sentar aqui, foi coincidência. Não, há um trabalhar maligno para destruir a sua vida. Não tem nada de coincidência, nada que acontece é coincidência, nem para o bem e nem para o mal. Quando é para o bem é Deus conduzindo, quando é para o mal é Satanás levando. Aí você vai lá, um homem de Deus, chega num lugar e encontrou aquela pessoa que está ali, tal, e os demônios tudo trabalhando, na sua mente e na mente dela. E eles trabalham como? Da forma mais suja possível. Tua mulher não presta, tua mulher chata, tua mulher na sua mente, e eles rodeando. E aí chega um com a sugestão, outro com... e no vídeo da mulher, isso aqui é um homem bom, olha só como ele é docinho, olha como ele é amável, olha a vozinha dele como é meiga. E aí ele pinta para você uma fase e pinta outra para a mulher. Eu estou falando isso em qualquer outra área, ou então vice-versa. Teu marido não presta, já está meio devagar, com aquele bucho grande, aquele mau hálito, aquela catinga. Olha esse cara como é cheirosinho, barriga tanque, né? Um vigor terrível, vai levar as nuvens e as estrelas. E você vai entrando nessa, só que você está descendo para o inferno. Nada acontece à toa. Tu vai fazer o que naquela igreja? Ali é um bando de hipócrita. Você está pensando que você é o Espírito Santo? É porque você está seduzido por ele. O mesmo demônio que chegou para Eva e não fez uma perguntinha para ela. Deus proibiu você de comer todo esse fruto, foi? Aí Eva disse, não, eu posso comer de todos, só daquele que eu não posso. É mesmo, é. Tu vai para aquela igreja, meu amigo, tem uma igreja melhor para você. Você está pensando que o diabo não tem a igreja dele, não? Só que ela não tem o nome de igreja do diabo, não. Ela tem, pode ter outro nome assim, ó. Igreja, casa do Senhor. Pronto. É a igreja dele. Quando chega lá, você pode entrar de fio dental, você pode pintar o sete, cabear o outro, chamar louro de papagaio, e chamar urubu de papagaio. Pode fazer tudo aqui, pode tudo, deixa você ficar ladinho. Não liga para ninguém, não. O que importa, filhos, é o amor. É o amor que eu tenho. O que importa é o amor pelo Senhor Jesus. E o amor sacrificial uns pelo outro. Mas o amor eros, satisfação do amor eros, que é isso? Onde é que você aprendeu isso? Você vai para aquela igreja, esse pastor não vale nada. Aquela igreja chata, não sei o que, mas é Satanás. São os demônios que estão agindo na sua vida, meu amigo. Você acha que o Espírito Santo estaria dizendo para você? Se você me provar uma pregação que eu fiz aqui que não seja bíblica, me diga agora, que eu vou dizer, realmente, eu me perdoe, mas eu vou pregar só a Bíblia. Se você disser para mim que essa palavra não é bíblica, me prove que não é. Mas aí o que é que você quer? Você quer justificar o seu pecado. Você já está em pecado, você já está pecando mentalmente, você já pode estar pecando na prática, e aí começa a ser abominável para você estar no meio do povo santo de Deus. Começa a ser impossível estar nesse lugar. É um lugar que incomoda, é um lugar que você se sente mal, é um lugar que se não pudesse, era o último lugar da face da terra que você queria estar. Mas é exatamente isso, porque você está contaminado. O inferno já tem poder sobre a sua vida. Você não ora, você não lê a Bíblia, você não tem prazer, você não busca a Deus. Eu duvido que um homem que esteja com a vida de oração não ame uma igreja como essa. Eu duvido que um homem que esteja aos pés do Senhor, com a cara no chão, não ame, não anele por um ambiente como esse. Eu duvido. Agora, quando você começa a fugir da igreja, é pecado que tem na sua vida. Você começa a se afastar. Sabe por quê? Porque os demônios estão atuando. Por que o demônio atua? Porque você está dando lugar. E eles podem te enganar. Porque eles são inteligentes. Você está pensando que você está tratando com coisinha bobinha, é? Você está pensando que você está tratando com coisinha? São inteligentíssimos. Eles sabem exatamente o ponto de atuar. Eles são mais inteligentes do que a gente tudinho aqui. O que é que eu faço para destruir aquele casal? O que é que eu faço para destruir aquele homem? O que é que eu faço para destruir? Ele trabalha fazendo você entender as coisas erradas. Viu o que ele fez com ela? Ele trabalha mandando um profeta fazer o que Deus não mandou você fazer. Você lembra daquele profeta? Deus disse para ele, vem cá. Eu tenho uma mensagem para você. Você vai a tal lugar. Dê uma mensagem para aquela cidade. E não volte pelo mesmo caminho que você foi. Pregue e vá embora pelo outro caminho. Volte, por exemplo, você vai até a Praça da Independência, só que você vai pela Rui Carneiro, pegar Epitácio, e quando você voltar, você vem pela Beira-Rio todinha até a praia, depois você pega ali e volta para a comunidade. Foi isso que Deus mandou o profeta fazer. Satanás, com os demônios, doido para matar o camarada, disse o quê? Preparou um profeta, César. Um outro homem que era homem de Deus. Você já pensou o que é isso?
Você está entendendo o que eu estou falando para você entender como o reino das trevas funciona? Um outro homem que se profetizava em nome de Deus, mas Deus deu lugar. Satanás entrou nele, os demônios, e disseram para ele, vá lá e diga para aquele cara voltar. Porque ele sabia que quando ele desobedecesse a Deus, ele morreria. E o que aconteceu? Aquele cara ouviu Deus falar para ele. E Deus, quando fala, ele não volta atrás. E aquele homem foi àquela cidade, profetizou contra aquela cidade. Deus está indignado com a vida de vocês, com o que vocês estão fazendo. Deus não aprova, Deus é justo. Você vai observar que Isaías 41:10, Deus vai basear tudo que faz em cima da justiça dele. E aquele homem foi pregar. Pregou, quando estava indo, obedecendo a Deus, começando a descer pela beira-rio, correu um cara e disse, olha, um profeta mandou dizer uma coisa para você. Volte. Ele disse, eu não posso voltar não, porque Deus disse que eu não voltasse. E aí o cara disse, mas eu também sou homem de Deus, e ele me disse que você volta. Quem disse para ele foi Satanás, foi os demônios. Usou um cara que tinha uma aparência que pode enganar você. Por isso nós precisamos ter cuidado que muitas igrejas que estão com o nome de evangélicas, quem está comandando lá é Satanás. É Satanás que comanda, porque a mensagem não é centrada na Bíblia. Não há mudança no coração das pessoas, não há mudança na vida das pessoas. Olha só, você pode ser fraco, você pode ser imperfeito, porque nós somos fracos e imperfeitos. Olha aqui, Filipe era um cachaceiro. Deus mudou a vida dele. Precisa mudar outras coisas? Precisa. Elmer era outro. Deus tem que mudar muita coisa? Tem, mas está mudando. O presbítero José Nildo também era. Raimundo também era. Essa equipe que me auxilia aqui era um verdadeiro barril. Era um grupo que vivia, e eu falo isso para chocar vocês no sentido da transformação que Deus fez na vida deles. O que eu estou falando para você é para você se jogar com o que Deus fez. Eram homens que viviam presos, acorrentados em um lamaçal de pecados, viviam uma vida para a desgraça deles próprios e afastando-se cada vez mais de Deus. Homens que entregavam tudo que tinham para o maligno, e Deus os transformou, os fez nova criatura. Homens que hoje, apesar de continuarem fracos, falhos, imperfeitos como todos nós, mas buscam agradar o Senhor na sua vida prática. E o que é que Satanás quer fazer com eles? O que é que Satanás quer fazer comigo, com você, com todos nós? Destruir a nossa vida. Ele quer acabar você moralmente, ele quer acabar você, muito mais importante, espiritualmente. Eu conheço casais que passaram um tempão casado. Quando chega lá metade do casamento, a mulher diz para o cara, não quero mais você, que eu não suporto mais você. Você acha que isso foi o Espírito Santo que disse para ela? Ela está dando lugar a Satanás há muito tempo, e Satanás vai destruir a vida dela. Aí encontra um pastor que diz para ela assim, você pode casar de novo. O que importa é você ser feliz. Você não gostava dele? Não. Então, minha irmã, Deus é bom. Não. Deus não é bom não. Para esconder isso aí, não. Porque Deus diz, eu abomino todo aquele que comete e faz repúdio. Você tem o objetivo de servir a Deus. E o diabo está trabalhando para destruir você. Aí ele vai botar você com raiva do irmão, vai botar você com raiva de outro, vai botar você entendendo as coisas tudo ao contrário, vai ficar você num pedestal muito alto. Não é que eu queira ser o melhor do que os outros, não, mas ali está tudo errado. O cabo não tem vida de oração, não lê a Bíblia, não se consagra, não faz jejum, não faz absolutamente nada e vai condenar um povo que está buscando servir a Deus. Você acha que isso é quem? Satanás. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele gosta de você? Não, porque o objetivo dele é matar, roubar e destruir. E aí o profetinha foi e disse, mas Deus me disse uma coisa, e o cara está dizendo que é homem de Deus. Será que Deus mandou ele fazer isso? Foi o que ele fez. Não, como ele está oferecendo para mim almoço, uma pousada e tudo mais, eu vou voltar. Acho que Deus está pensando assim, está muito quente, nesse horário de meio-dia, é melhor voltar. Deus repensou e disse, é melhor você voltar e descansar um pouquinho. Aí Deus está mandando. Voltou. Quando voltou, pagou o preço. Você está entendendo? Isso são demônios que estão trabalhando na vida do homem que está dando lugar para o pecado. E você está pensando que o diabo começa a destruir você numa paulada? Não. Primeiro ele tem que lhe pegar. Depois você tem que estar no laço do passarinheiro. Depois que você está no laço do passarinheiro, ele lhe mata. Senão ele não consegue lhe pegar. Ele tem que fazer armadilhas para você. Ele tem que preparar o caminho. Como é que ele prepara para o homem que não quer ser um homem santo diante de Deus? Com mulheres. Um homem que quer viver uma vida de pecado. Um homem que não quer ser santo. Ele vai preparar a mulher. Qual o tipo de mulher que você gosta? Desse tipo. Ele vai botar uma para você. E ela vem com toda a safadeza e imoralidade, talvez sua esposa não faça. E vice-versa. Qual o tipo de homem que você quer? Eu quero um homem bem safado que faça isso, aquilo, outro. Ele vai colocar. Eu quero um homem que pinte e borde. Ele vai botar para você. Ele tem assim. E se não tiver, ele sugestiona e torna o cara assim. Os demônios entram no cara e faz o cara ser aquilo que você quer. E o que acontece? Sua vida é destruída. Porque eles são expertos em fazer isso. Eles trabalham, eles são formados.
Todos eles entram na faculdade satânica, e aí quando sai de lá, todos eles têm um diploma de como destruir o ser humano, de como botar homem contra homem, mulher contra mulher, contra a igreja. Especialistas têm pós-graduação em como acabar com a igreja evangélica. Como fazer o cara ficar inerte, como fazer o cara ficar sem produzir, como fazer o homem não fazer nada por reino de Deus. Olha para a sua vida, terminou o ano 2014. Me diga sinceramente, o que foi que você fez para o reino de Deus? Qual é a tua busca por esse reino que pode te salvar? Você fica com um racional, não sei de onde, achando que está todo mundo errado e você está certo. Hoje, Deus te dá a oportunidade de você rever a sua vida. Não bote desculpa em ninguém, porque você vai pagar pelo seu erro. Ah, pastor, eu estou aqui. Não, para Deus não quer nem saber quem foi o causador do teu problema. Deus vai dizer, você fez porque você quis. Você sabia qual era a ordem que eu tinha. E eu disse, tem muitos homens que são jogadores, homens e mulheres que ficam jogando, apostando que Deus não vai tomar atitude. Mas Deus não se brinca com Deus. Tudo que você fez essa semana, que ninguém sabe aqui, os demônios sabem de tudo. Está tudo diante dos olhos dos caras. E o que é que eles estão fazendo? Você está aqui sentado? Eles já estão preparando tudo para você na semana que vem. Já está tudo preparado o que eles vão fazer. Eles já têm onde buscar, o que você está querendo, como fazer, como não fazer e tal. Só cabe a você buscar a Deus para Deus te proteger deles. Porque eles já estão prontos. A diferença aí é você orar a Deus e dizer, Senhor, me proteja, me guarde. Apesar da minha fraqueza, não permita. Porque o cara fica pensando que o diabo vai pegar você e matar você amanhã. Ele pode passar 5 anos armando para você. 5 anos, 6 anos, 7 anos. Eles são pacientes. Eles sabem como fazer a coisa. Ele pega uma armadilha com você de forma tal que quando você entra nela, você não sai. Você está acabado. Aí você diz, eu não consigo, eu tento, mas não... Mas por que você entrou e por que você quis? Qual é a sua missão como homem que está indo para o céu? Você está indo para o céu? Se você não está indo para o céu, tudo bem. Mas se você, mulher e homem, está indo para o céu, qual é o seu propósito? Eu tenho que saber que eu tenho que orar todos os dias. Eu tenho que saber que eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que saber que eu preciso de uma vida santa. Eu preciso saber que eu preciso me dedicar para a minha família. Eu preciso saber que eu preciso fugir do pecado. Eu preciso saber que eu não posso cometer atitudes que desagradam ao Espírito Santo. Isso você tem que saber. Agora você fica dando de bobinho. Não sei. Eu tinha que fazer isso. Eu não sei. Você acha que Deus vai te dar uma abertura de porta porque você vai dizer que não sabe? Mas não vai mesmo. Quando você olha para um adolescente de 12, 13 anos... Você ainda dá uma colher de chá para ele, mas quando você pega homem velho, mulher velha, cometendo esse tipo de coisa, dando de bobinho, Deus vem em cima de você com a justiça nua e crua. Não tem escapatória. Presbíteros, há uma responsabilidade maior ainda sobre eles para andarem em santidade. Diáconos, há uma responsabilidade maior. Não fique pensando assim, eu vou pintar e bordar, se eu sair da igreja... Não, você vai levar o seu fardo sobre você. Você vai levar seu fardozinho e você vai pagar o pato. É só sair daquela igreja chata que eu vou para outra e me dou bem. Se você estiver mal com o corpo de Cristo, você vai para onde você for, você está com o peso da justiça de Deus sobre você. E Deus é justo, viu? Não brinque que Deus é justo. Deus não dá colher de chá para malandro. É só sair daqui feito Jonas, eu vou lá e vou me dar bem. Não, você vai para o bucho do peixe. Você vai se dar bem uma conversa. Você entendeu o que é que o diabo faz? Então a Bíblia diz para nós, coragem. Não tenha medo de nada daquele programa sobre você. Se você anda protegido por Deus, se o Senhor Jesus diz que você é filho e amigo dele, eu rogo por você, ele não faz nenhum mal. Ele planeja, está tudo pronto. Vamos lá. Quando chega lá tem um poder que diz para ele, sai daqui, meu amigo. Esse aqui é meu. Esse aqui está guardado, selado. Ninguém absolutamente toca nada, porque ele é meu. Isso é uma coisa maravilhosa. Deus diz que você é dele. Você serve a ele e ele cuida daqueles que são seus. Mas quando você está banda voou, o que é que Deus pode fazer? Nada. Sabe por quê? Porque Satanás diz para ele, você está protegendo esse cabra? Cabra banda voou, faz tudo errado contra você, você fica protegendo. Você não é injusto, não? E aí Deus não vai dar isso para o diabo nunca. Quando Deus diz para ele, eu roguei por ti, Pedro, o diabo não tem nem o que dizer para ele, porque sabe por que o Senhor está dizendo aquilo. Mas se Deus bota a mão sobre um cabra de peia, o próprio Satanás chega para ele, está mudando agora, hein? Protegendo os cabas de peia. Mas é muito engraçado. Isso eu acho que Deus vai permitir ouvir esse tipo de dorota de Satanás? De forma nenhuma. E às vezes você fica naquela luta e você esquece que existe um grupo infernal, organizados, inteligentes e que trabalham para ver você destruído. Você esquece disso. Mas aí eu digo para você, coragem. Eu digo para você, coragem. Não tenha medo. Não tenha medo deles. Se você está na presença de Deus. Você pode dormir tranquilo, acordar tranquilo, fazer o que você tiver que fazer tranquilo, porque o Deus que tem todo o poder. E aí lembra que eu disse para você, lembre-se do que eu vou dizer para você. O Deus que pode de uma pedra gerar filhos a Abraão. Você imaginou o que é isso? Basta que é um cientista, profundo.
O Henrique também está nessa área ali. Tu já imaginou o El que se enxeriu por essa área também? Você já imaginou o que é? De uma pedra, você conhece uma pedra? Imagina aí o Murilo, de uma pedra Deus formar gente. Como é que pode? Como é que pode uma coisa dessa? Tem lógica? Não. Mas o que Deus está dizendo assim? Eu sou o Senhor da lógica, eu faço o que eu quiser. Deus está dizendo que Ele faz qualquer coisa. De pedra Deus faz filhos, homens, seres humanos, uma pedra. Um homem, outro homem, outro homem. Quantos milhões você quer? 1 milhão. 1 milhão de homens sai de uma pedrinha só, saindo. Porque Deus tem todo o poder para assim fazer. O Senhor Jesus disse, e o Senhor Jesus não podia mentir. Uma coisa era Padre Quevedo dizendo, Deus de uma pedra pode gerar menino. Que aí não vale nada com nada. Mas o Senhor Jesus dizendo, você está se gabando porque você é filho de Abraão e está cheio de coisa? Está vendo essa pedra aqui? Ele pegou uma pedra que está no chão, está vendo essa pedra aqui? Dessa pedra aqui Deus pode levantar gerações de filhos para Abraão. Deus tem todo o poder. Por isso a Bíblia diz, não tenha medo. Medo é um estado mental que pode ser formado em você por algo real ou algo criado. Algo que está na sua mente e você fica improdutivo para o reino de Deus. E a Bíblia proíbe você de ter medo. E aí por que ele diz, não tenha medo? Porque eu estou contigo. Isso quer dizer, Deus anda com você. Você duvida disso? Mateus 28, 20. Muitas pessoas andam hoje desanimadas, andam hoje assim. Eu não sei se eu vou continuar, eu estou pensando em desistir. Você que vai fazer a escolha. Mas aí Deus não vai dizer para você, você escolheu aquilo, tadinha, a bichinha, o bichinho fez isso porque não sabia de nada. Não, Isaías 41, 10 diz para a gente, eu estou com você, não tenha medo de absolutamente nada, porque eu estou com você. Mateus 28, cadê meu óculos? 28, 20. Diz assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quem é que vai ensinar as pessoas? Como é que o presbítero Felipe, como é que o presbítero Josenildo, que são chamados por Deus para ensinar as pessoas, podem eles estar desobedecendo a palavra de Deus? Como é que podem os diáconos, que são chamados para ser exemplos na casa de Deus, eles estarem desobedecendo? Há uma ordem sobre nós, ide e ensinai as pessoas a guardar, isso é, está dentro delas. Ensine as pessoas a guardar as palavras que eu vos tenho dito. É uma responsabilidade muito grande sobre nós. Eu tenho que trabalhar quando houver fofoca, meu irmão, o que é isso? Nós temos que matar. Onde houver disse-me-disse, eu tenho que exterminar. Onde houver pecado, nós temos que purificar. Purificar é muito maior do que tirar. Purificar é meter fogo para queimar tudo aquilo, para não ficar nenhum vestígio. Chama-se purificação. É tirada de sujeira ao extremo. É fogo. Só se purifica com fogo ou alguma outra substância que destrua. Pecado não pode ser somente escondido. Pecado não pode ser... Você entendeu? Ensinando-as a guardar o que eu vos tenho mandado. Recebeu? Ensine e guarde. E agora olha o que o Senhor disse para você. Por que você está com medo? Eis que eu estou com você todos os dias. Aí que dias? Dia de hoje. O dia de hoje o Senhor esteve com você. Sabe por que nenhum mal veio sobre a sua vida? Porque o Senhor está com você. E Ele não promete somente guardar a nossa vida hoje. Ele diz até a consumação, o final dos tempos, a consumação dos séculos. É a promessa de Deus. Por que você tem medo? Por que você fica abatido? Por que você fica desanimado? Se você está abatido, desanimado, é porque tem pecado na sua vida. Você primeiro precisa limpar. Olha, são 14 anos de igreja. Quando alguém muda a batida do bumbo, eu já sei que é pecado. Não precisa nem você me dizer. Eu já sei que há pecado. Eu já sei que há semente maligna. Eu já sei que o diabo está rondando. Eu já sei que os demônios estão agindo na sua vida. Eu já sei que você está dando lugar a eles. E eu já sei qual vai ser o seu fim se você não se arrepender. Não sou eu que vou fazer você se arrepender. É você que tem que reconhecer. Eu sou um homem casado e eu estou tendo caso com mulheres. Eu preciso parar, senão eu vou para o inferno. Eu, um servo de Deus, estou mentindo. Eu preciso parar, senão eu vou para o inferno. Eu, um homem de Deus, uma mulher de Deus, estou mentindo. Eu, um homem ou uma mulher de Deus, estou abandonando Deus e buscando as coisas que não me levarão para o céu. É você que tem que fazer, viu? Eu vou orar por você, eu vou colocar meu rosto no chão, clamar a Deus por você, mas é você quem tem que tomar essa atitude. Sabe por quê? Quando vier o cálice, quem vai beber é você, não vai ser eu. Lembre-se sempre disso. Eu lhe aconselho, ora por você, prego aquilo que Deus colocou no meu coração, mas é você que vai beber o cálice. É você que vai beber a malignidade. E tem cálice que quando você bebe, nunca mais você está livre dele. Tem cálice que vai te levar para o inferno mesmo. E eu digo, meu Deus, como o Satanás é astuto, como ele é maligno, como ele é terrível, como ele consegue seduzir
Depois que ele seduz, ele bota uma âncora em você e você não sai mais daquela sedução. E ele se prepara para dar o bote, toda a violência como o leão quando ataca uma presa. Eu vi um grupo de leoas que estava pegando um búfalo e elas lutaram e não conseguiram. De repente chegou o leão. Ele partiu para cima do búfalo com uma fúria tão grande que o cara disse que nunca viu uma coisa daquela. Ele era acostumado a filmar a vida selvagem. E ele partiu para cima do búfalo e ele pegou pelo pescoço por baixo, ele prendeu e virou o búfalo. E ficou assim, por cima. E o cara disse que a ferocidade foi tão grande que foi fatal para o búfalo e total apropriado para o sucesso daquele animal. Você acha que o diabo está dando colher de chá para você? Você começa a olhar para as pessoas e começa a ver defeito. É por isso que eu não olho para ninguém. Por que eu vou olhar para Elmer? Por que eu vou olhar para o presbítero Felipe? Por que eu vou olhar para o presbítero Josenildo? Por que eu vou olhar para o diácono Raimundo? Por que eu vou olhar para você? Eu vou olhar para você para descobrir as coisas boas que você tem. Porque se eu for olhar para você para olhar para as coisas maus, eu vou encontrar uma tuia de coisas maus. Eu vou encontrar uma tuia de coisas ruins. Por que eu vou ficar olhando para as pessoas? Eu vou olhar para as coisas boas. E eu quero olhar para o Senhor Jesus. Eu, Pai, sou falho, imperfeito. Eu busco te obedecer. Eu luto para não fazer o que te desagrada. Eu busco ser alguém que na minha prática de vida seja agradável a ti, porque eu sei muito bem o que te desagrada. Eu sei muito bem o que eu não posso fazer, muito embora às vezes eu faça. Eu sei o que eu não posso querer, muito embora eu queira. Eu sei o que eu não posso dizer, muitas vezes eu diga. Eu sei muito bem, eu, pastor Paulo, sei muito bem como devo me comportar no meu dia para agradar ao Senhor. Muito embora eu sou falho e peque em algumas coisas, mas eu sei muito bem o que eu preciso fazer. Você sabe o que você precisa fazer? Isso é muito importante. Isso é muito importante para diferenciar entre você ser alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus ou você ser alcançado pela justiça de Deus. Você sabe muito bem o que você precisa. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei o que eu preciso fazer para o meu dia ser um dia que seja agradável ao Senhor. Eu sei onde deve estar a minha mente. Eu sei onde deve estar os meus olhos. Eu sei onde deve estar a minha boca. Eu sei onde deve estar os meus ouvidos e onde deve estar minhas mãos. Eu sei muito bem. Mas às vezes eu me ponho como vítima. Ah, eu vou ser ruim porque minha esposa é ruim. Eu vou procurar outra mulher porque minha esposa não é boa. Ah, eu vou procurar outro homem. Quando você casou com essa mulher ou com esse homem, alguém te obrigou com uma faca no pescoço, bem pertinho da sua jugular? Alguém estava com 300 leões famintos, dizendo para você assim, se você não casar com ela, eu jogo você dentro daqueles leões. Tinha alguém fazendo isso? Alguém fez isso com você, Basta? Quando você foi casar? Tinha alguém com 38, uma 12, 765, 12, uma Uzi israelense, uma AK-47, tudo na sua cabeça. Se tu não casar com Martinha, meu amigo, aqui mesmo a gente te fulmina. Não tinha, o camarada casou, minha linda, minha deusa. Ah, isso é maravilha, é o ar que eu respiro, é a fumaça do meu nariz e por aí afora. Aí 6 anos depois que casa, não dá mais não, o negócio agora tá ruim. Aí a primeira proposta, eu vou procurar é outro. Você pode ir. Você já viu como as igrejas estão cheias de homens separados e mulheres separadas? Qual o motivo que você se separou? Ah, porque é incompatibilidade de gênios. Não dá, ela é muito chata, ela é muito chata. Aí depois continua tudo na igreja. Glória, glória, aleluia, glória. É mesmo, é? Você sabe o que a Bíblia diz sobre casamento? Milhares de pastores estão dizendo para ele, não, pode separar, você não está dando bem não? Procure outra gatinha, novinha, vai casar. Ah, não está dando bem com seu marido não? Pode procurar outro, vai, arrume outro. Olha, Deus é bom. Cada vez que eu olho para esse texto, eu vejo as portas fechadas para qualquer tipo de atividade com outra mulher para aquele que casou diante de Deus. Por isso casamento é sério e significa perdição ou salvação. Eu sei que tem algumas igrejas de uma pessoa que os pastores já estão no 5º, 6º casamento. Muitas igrejas, um monte de gente ex-casados, tudo dentro da igreja, tudo separado. O cara já está no 6º casamento dentro da igreja. A mulher já está com o 6º homem e por aí afora. Muito bem. Mas eu não quero saber disso não. Eu quero saber o que a Bíblia diz. O que a Bíblia me diz? O que a Bíblia diz para você? Você está com medo? Há dentro de você medo de caminhar, de fazer, porque o inimigo tem trabalhado contra você? Não tenha medo. Mateus 28, até eu me esqueci de ler esse texto, diz o seguinte para a gente: eu vou estar com você todos os dias até a consumação do século. Você sabe quem disse isso aí? O Senhor Jesus. Você ainda duvida que Ele esteja com você? Você está aqui agora, você duvida que Ele está com você? Você está aqui agora, duvida que Ele guarda, protege você? Você está vivendo e está achando? O que nós precisamos entender é que no mundo nós teremos aflições. Mas o que Ele disse para a gente foi, não se tranque dentro de casa não. Não se feche dentro de um grupinho e fique lá com medo dos outros não. Você está tendo problema, Tô? Eu quero dizer uma coisa para você, tenha bom ânimo. O medo não leva você para lugar nenhum. O medo não leva você para absolutamente lugar nenhum. Ah, meu Deus, a minha vida está tão difícil. Louve e glorifique a Deus.
eu te louvo e glorifico, porque independente do que eu estou vivendo, o Senhor disse uma coisa para mim: eu estarei com você todos os dias da sua vida. Amém. Se o Senhor está comigo, meu amigo, meu barquinho vai continuar. Igual aquela canção, né? Agora Jairinho vai cantar. Meu barco balançou em cima do alto mar. Não sei, um negócio por aí. Não é verdade? Mas ele não vira não, porque o Senhor Jesus está nele. O Senhor Jesus está com você. O Senhor Jesus te guarda, Ele te protege. A mão dele está estendida sobre você. Aonde você for, Ele está com você. Apesar da dificuldade, ou independente de qualquer coisa, Deus está com você todos os momentos do seu dia. E aí, louvado e bendito seja o santo e maravilhoso nome dele. E eu pergunto para você: você tem andado rodeado pelos anjos ou você tem andado rodeado por demônios? É você que decide. É você que decide. Está pecando? Está desejando pecado? Está cogitando planejamento nessa mente suja e terrível? Você está rodeado de demônios. E o seu fim será triste. Eles vão te levar, sabe para onde? Para a ruína. Eles vão acabar com você. Agora não fique pensando que talvez ele acabe com você nessa vida aqui, não. Eles vão acabar você aqui para a próxima. Eu deixei o Senhor Jesus, estou aqui melhor do que quando era crente. Quem te disse isso? Tu sabes qual é a vida que vem para aqueles que estão fora da palavra de Deus? Você precisa saber. Você precisa estar atento a tudo isso. E é importante que nós possamos viver sem medo. Você tem medo? Você não tem feito algo porque você tem medo, está abatido, está apático. Ponto 2. Não te assombres. Onde é que está a diferença entre ter medo e ser assombrado? O ter medo é algo que está dentro de você. O medo, ele está dentro de você. Eu tenho medo de galinha. Eu tenho medo de rã. Eu tenho medo de barata. Então o que acontece? Quando você olhar uma barata, ai meu Deus, aí você fica preso. Se eu sei que você tem medo de barata e eu quero comer aquela torta de chocolate sozinho, eu jogo 5 baratas dentro de você e você fica ali paralisado. Eu comendo bolo, vem comer o bolinho, nossa, essas baratas, tem essas baratas daqui. Eu rodeio algumas pessoas de rã e elas vão ficar lá estáticas. Aí quase não respira, entra em hibernação. O medo. E o que é a assombração? A assombração é de fora. A assombração seria como um susto. Não tem alguns irmãos que têm medo de dormir em rede? Por quê? Por causa da alma. Por que você não dorme em rede? Por causa da alma. O que é que tem alma? Ela pode vir puxar meu pé. De noite eu estou na rede lá com o pé, ela pode segurar meu dedão e balançar. Deus me livre de dormir em rede. Isso é uma história muito marcante no interior. A alma vir puxar seu pé. Que alma, menina? Quem puxa seu pé é o demônio. Que negócio de alma? Quem foi não volta. Se alguém catucou seu dedão e puxou, é os demônios, não são pessoas. E o que acontece? E olha só, quando ele disse não tenha medo, porque eu estou contigo. Mas quando ele diz para você, não te assombres, ele vai dizer, porque eu sou o teu Deus. Por que ele diz que no assombro ele é Deus? É porque isso aí é a perspectiva espiritual. É aquela perspectiva de você ter terror noturno. É aquela perspectiva do mal iminente chegar sobre a sua vida. É a coisa sobrenatural. É a coisa do que está além do real e do material. É algo espiritual. É algo que está no âmbito da mente. É algo subjetivo. É algo não palpável. E ele diz para você, não te assombres. Não te assombres. Não ande com medo e não ande assombrado. Um homem com medo, ele fica estático. E o homem assombrado, ele vai. Quando ele tem um susto, ele para. Você já levou um susto? Como é que você fica quando você leva um susto? Parado. Tem gente que gosta de fazer susto aos outros, né? Eu não gosto de fazer susto aos outros, porque eu acho uma coisa tão ruim. Mas tem gente que é especialista em fazer susto. O cara vai andando normalmente, o cara chega lá e... O cara, eita, meu Deus. Não é verdade? Filipe, um dia, nunca lembro assim, quando eu lembro de uma pessoa assombrada, eu lembro de Filipe. Não que ele seja assombrado, mas pelo fato que nós vivemos. Ele saiu aqui nesse portão, e aí ele saiu primeiro, eu saí depois, e ele ficou de costa, como eu estou aqui, para lá. E aquele cara que vende cremosinho, lembra que ele tem um grito terrível, e Filipe ficou de costa conversando comigo, e eu olhando para o cara do cremosinho, e o cara vindo, e Filipe aqui. Quando ele mais ou menos chegou perto da gente, ele disse... Cremosinho! Filipe chega, se arrepiou, olhou e disse, que caba da IP, que medo da bexiga eu tive. Isso é o assombro. Não te assombres, porque o Senhor diz para você que Ele é maior, Ele é grande demais. Imagina aí você sem esperar, quando você vê aquela coisa, você fica, coração bate, tudo dentro de você balança, é aquela coisa assustadora. E aí no reino espiritual, quando uma coisa como essa acontece, você fica apático, você fica sem produzir. Se você observar, o que Deus está dizendo para nós é que nada impeça você de continuar produzindo para o reino de Deus.
Que nada impeça você de continuar caminhando. Que nada impeça você de você botar a mão na massa. Que nada impeça você de ser ativo. Que nada impeça você de ser produtivo para o reino de Deus. Nem medos que sejam inerentes a você mesmo ou qualquer influência negativa externa. Influência maligna. Tem gente que quando vai chegando à noite tem medo do terror noturno. Não sai à noite porque ouve vozes, as portas batem, porque o sobrenatural acontece. E isso não é errado não, sabe por quê? Porque eles são chamados de anjos da noite. Os demônios são chamados de anjos da noite. Eles atuam durante o dia, é bem verdade, mas a hora propícia para os filhos das trevas atuarem é à noite. É por isso que à noite você encontra a grande depravação moral do ser humano na face da terra. Geralmente acontece à noite. São à noite que acontecem as grandes calamidades na perspectiva moral da vida dos seres humanos. É por isso que os índios à noite não saíam das suas ocas com medo dos espíritos malignos que vagavam à noite procurando pessoas. É por isso que em qualquer cultura você encontra um medo terrível da noite, um medo que não tem explicação. Por quê? Porque eles afirmam que a noite é o momento onde os espíritos malignos vagam buscando destruir. Hoje no mundo moderno, como há luz, muita gente na rua, mas eu quero dizer para você que é um momento especial para eles agirem. Eles têm uma predileção pela noite. A Bíblia diz que nós somos filhos da luz e eles das trevas. Portanto, eles habitam e comandam a noite. Não que eles tenham influência sobre sol e lua, é porque nós é que somos influenciáveis. Não é que eles têm medo de sol e lua, luz, claridão, eles veem tudo ao mesmo tempo. O que eu quero dizer é a perspectiva moral e espiritual deles. E eles sabem que os homens, à noite, eles estão mais propensos a serem abertos para que ele possa entrar e dominar a vida de cada um deles. E a Bíblia diz para nós, não te assombres, não seja assombrado com as coisas sobrenaturais. Em frente, tem gente que se vê um endemoniado, corre léguas dele. Tem gente que não tem poder para orar, é assombrado com qualquer... tem uma coisa balançando ali. Onde é? Eu vou lá, em nome do Senhor Jesus. Tem alguém que está ali num espírito maligno, eu vou lá orar por ele. Você tem que ter, porque a Bíblia diz que nesse momento espiritual terrível sobre a sua vida, a Bíblia diz, Deus estará com você. Na outra ele disse, eu estou contigo. Ele botou uma questão pessoal, como ser humano. Ele disse, não se preocupe ali porque eu estou contigo. Agora, quando for no sobrenatural, não temas, porque eu sou o teu Deus. O que ele disse? Eu sou aquele que pode levantar filhos de uma pedra, uma multidão de filhos do algo muito improvável da filha. Isso é, eu tenho todo o poder. E o que é que Deus está dizendo para mim e para você? É que os temores que você tem com relação ao futuro, o medo que você tem, descanse e coloque eles na mão do Senhor. Porque Ele está contigo como um amigo. Ele está com você como um ombro amigo para te ajudar. Ele está com você para compartilhar o teu dia a dia. E o sobrenatural, não tenha medo também do sobrenatural, porque Ele é teu Deus. Isso é o que tem todo o poder. Quando Ele diz, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que posso todas as coisas. Portanto, não há nada material ou espiritual, ou de qualquer ordem que possa prejudicar você, porque eu estou com vocês. E aí Ele fala para a gente, as três coisas maravilhosas, quando eu não temo e quando eu não sou assombrado. Qual é? A primeira é, eu monto guarda ao teu lado. Segundo, eu te ajudo. Isso é, Ele vai dar o ombro. E terceiro, se sustenta. Se por acaso você caiu, eu seguro você para te deixar em pé de novo. Isso é algo maravilhoso, mas você viu que todos esses três pontos estão baseados na justiça de Deus. Ele não pode ser injusto com você. Ele não pode ser injusto. Você não quer nada com ele, ele está lá. Não, você tem que querer para que ele possa trazer isso para a sua vida. Três coisas fundamentais na vida de qualquer homem, de qualquer ser humano. Eu te guardo, te sustento e te ajudo. É uma promessa de Deus maravilhosa para cada um de nós. E assim que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Nós estamos chegando ao final do ano. Hoje é o último culto de novembro, de domingo. Nós vamos entrar no último mês do ano. E seria interessante que você refletisse sobre a sua vida espiritual. Como você está? Não faça muito alarme com relação à sua vida espiritual. Mude no silêncio. Mude na particularidade. Mude nas suas atitudes. Não propague que você vai fazer ou não vai fazer, porque normalmente quem propaga as coisas não faz. Na sua interioridade, no seu interior, tome decisões firmes, profundas, para que o Senhor cuide de você. E Ele diz para você, não ande com medo. E nem fique assombrado com o que você ouvir. Você vai ver alguma coisa? Não fique com medo.
você vai ouvir alguma coisa, não fique com medo. Faça o que tem que ser feito e Deus estará com você. Não é brincadeira não, né? Deus diz que está comigo. Por que eu vou ali e fico com medo? Por que eu vou para cá e estou com medo? Por que eu vou fazer isso aqui e não sei se vai dar certo? Se Deus está comigo. Ele disse, eu estou com você como se fosse um amigo. Teve um dia que nós fomos para Recife, eu, Felipe e o Josenildo. Andamos lá o dia todo, os três juntos. Outra vez eu fui para Recife com o Ivanildo e os meninos ali, Rafael, Nicolas. Tinha mais quem, não estou lembrado de quem mais tinha, mais outro. A gente andou o dia todo no centro de Recife ali, tal. Como amigo. O que desse para um, dava para todos. Qualquer dificuldade para um, daria para todos. Nós estávamos ali para nos proteger e tal. Deus disse, eu estou com você, por que você está com medo? Quando você vai sair da sua casa para vir até a igreja, Deus está com você. Pastor, e por que algumas vezes? É porque tem alguma coisa errada com você. Mas se Deus está com você, você não tem que ter medo de nada. Não tente ao Senhor, não desafie o Senhor. Eu agora vou porque... Não. Mas você saiu da sua casa para ir para o seu trabalho. Senhor, vá comigo. Acampe os teus anjos, me guarde e protege. E vá tranquilo. Deus vai trazer livramento sobre você. Qualquer tipo de mal espiritual do mundo subjetivo que esteja perturbando a sua vida, Deus, que tem todo o poder no mundo que nós não podemos ver, estará com você. E aí a conversa é diferente. Ele está dizendo, é pedra de dar em doido. Não brinque não. E assim que Deus nos guarde e que Deus nos livre de todo mal. Seja um homem corajoso, seja uma mulher corajosa para o reino de Deus. Não tenha medo, não se abata. Você está diante de Deus, você está fazendo o que Deus quer, você é um perfume suave diante do Senhor, portanto descanse que esse Deus está cuidando de você. Ele está com você aonde você for. Há perseguições contra você? Não se preocupe, Deus está com você. Há medo que é gerado por fatores externos, pessoas ou situações? Não tenha medo, Deus está com você. Agora, são aqueles medos que você tem interiormente? Não se preocupe, Ele está andando com você como seu amigo. Geralmente um homem só ele pode ter medo, mas dois homens ele já não tem medo. Não é verdade? Lembra você mulher, você homem, vamos ali comigo? Não, só se tu for comigo eu vou. Por quê? Porque eu estou com medo. E aí outra pessoa do lado o cara enfrenta, não é verdade ou não é? Esse é o primeiro ponto. Deus anda com você. Ana Paula tinha medo de atravessar um corredor. O que ela fazia? Chamava a tia e as duas juntas. Era a Fátima que tinha medo. Um corredor que tinha na casa dela, ela não passava daquele lado do corredor. Quando era de noite, ela dizia, tia, vamos comigo. A tia ia, pronto, ela passava bem forte. Mas caso a tia não fosse, ela não ia dormir na sala. Não vou nada, não passo nesse corredor não. Mas com outra pessoa, você fica forte. Deus diz, eu estou com você. E quando for algo sobrenatural, que nem outra pessoa te dê guarida, Deus diz para você, não se preocupe não, que eu sou o teu Deus. O que tem poder no reino espiritual e no reino que você não vê, Ele está com você. Então, que o 2015 seja um ano de bênção para você, muito grande, pela coragem que você terá, porque Deus vai estar com você. Amém? Que Deus nos abençoe.